Romanos 9, verso 30. Os irmãos acharam? Bem, diz assim a Bíblia: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Bem, só isso aqui já dava uma pregação, irmãos. Você sabe que o judeu sempre buscou se tornar justo diante de Deus, cumprindo a lei. E aqui está dizendo o seguinte: que nós que não somos judeus, nós somos os gentios, que nós conseguimos aquilo que eles não conseguiram, que nós acabamos alcançando a justificação. Mas como? Cumprindo a lei, irmãos? Como que diz aqui? Aqui decorre da fé, amém? Nós somos justos por causa da fé em Cristo Jesus, amém, irmãos? Ok, mas não é esse o assunto, continuei. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos ler de novo o 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Repita: tropeço. E rocha de escândalo. Repita: escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito venha tomar a direção desse culto, Senhor. Pai, e que o Senhor venha liberar a revelação da Tua palavra, Senhor, e da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, engraçado que todas as vezes que nós ouvimos falar dos fariseus, eu tenho a impressão que eu tenho um certo preconceito com os fariseus, né? Você sabe que a palavra fariseu virou até xingamento gospel, né? A gente fala: ei, irmão, você é um fariseu mesmo, né? Sempre foi sinônimo de algo ruim. Mas você sabe que nós somos os fariseus dos nossos dias. Você sabia disso? Que nós somos os fariseus dos nossos dias? Porque os fariseus eram os religiosos, eram aqueles que conheciam a palavra de Deus, eram aqueles que acordavam cedo de manhã para estar domingo sentado escutando a palavra. É claro que não era domingo o culto deles. Eram aqueles que estavam o tempo inteiro ouvindo pregações e lendo as Escrituras. Eram aqueles que zelavam pela vontade, pela palavra de Deus. Então, quando nós falamos de fariseu, nós estamos falando daqueles que são os religiosos de nossa época, ou seja, somos nós, né? Um ímpio que vê aquilo que a gente faz, fala: poxa, mas você acorda cedo para ir na igreja, né? Na cabeça dele, nós somos os fariseus, porque nós somos o povo que zela pelas coisas de Deus. E você sabe, o fariseu, ele era realmente extremamente zeloso com as coisas de Deus. Eu te falei aqui que os discípulos de Jesus jejuavam uma vez por semana, mas o fariseu jejuava 2 vezes por semana. Você sabe, a Bíblia fala que o fariseu, sabe como que o fariseu dava o dízimo? A Bíblia fala que nós devemos dar 10% daquilo que ganhamos. A Bíblia fala que o fariseu não apenas dava 10% daquilo que ele ganhava, mas se ele fosse na sua casa e você fizesse um chá de hortelã para ele pegava a sua folhinha e tirava ali mais ou menos o que representava 1/10 e dava o dízimo da hortelã e do cominho. Você imagina aquela brincadeira do Brasil, né? Vai tomar a pinga, dá primeiro uma para o santo, né? Ele ia botar o tempero na panela, ele dava um temperado aqui, isso aqui é para Deus, 10%. E aí temperava a comida dele. Ele era extremamente zeloso com a palavra. Mas veja, é interessante que em algum momento esse povo, esses homens zelosos, esses homens cuidadosos com a palavra de Deus, eles perderam o rumo, eles se desviaram, eles saíram do propósito de Deus.
Isso serve de alerta para nós, irmãos, porque, como eu disse, nós somos os fariseus do dia de hoje. Nós somos aqueles que conhecem a palavra, nós somos aqueles que o mundo olha para nós e fala: esse aí é o santo, olha lá o crente vindo, né? Olha lá o pastor, né? Esse apelido nem dá mais para mim, porque eu sou mesmo pastor, mas talvez alguém chama você lá no trabalho, na escola: olha lá o pastor vindo, né? Ela vai pregar. Nós somos os fariseus do nosso tempo. Mas da mesma forma, irmãos, nós temos que vigiar para não cairmos no mesmo erro daqueles fariseus que nada mais nada menos perderam o mover de Deus naqueles dias. E aqui esse texto de Romanos está falando a respeito disso. No finalzinho aqui fala que o Senhor enviou algo onde eles tropeçaram, algo que eles escandalizaram, algo que não era esperado por eles, e eles não conseguiram vencer aquilo. Eles não conseguiram superar, eles não aceitaram aquilo que o Senhor havia proposto para eles. É mais ou menos o seguinte: Deus sempre moveu de uma forma, e eles entendiam muito bem, porque eles nasceram naquele contexto, eles iam nas sinagogas, eles estudavam a palavra, eles jejuavam, eles faziam as orações. Mas chegou um momento que Deus falou assim: agora eu vou mudar o curso, eu vou fazer uma coisa diferente. Mas eles não aceitaram. A Bíblia fala que isso se tornou uma pedra onde eles tropeçaram na fé deles. Eles se escandalizaram, e por causa disso, eles perderam o mover de Deus no tempo deles. Sabe, irmãos, e essa palavra nos serve de alerta. Agora, quem era a pedra de tropeço dos fariseus? Jesus Cristo. Você sabe, Jesus Cristo, ele foi uma pedra de tropeço, porque a expectativa dos fariseus era que Deus ia enviar o seu filho, e o seu filho viria em grande glória, e seria um príncipe que iria subjugar todos os reinos da terra. Você sabe, naquele momento, o povo judaico, eles eram escravizados, eles eram dominados pelos romanos, e havia uma grande opressão do governo romano. Eles tinham que pagar altos impostos, tinham que fazer muitas coisas para servir aquele império romano. E a indignação deles, eles estavam ansiando demais por um libertador. E Deus resolve vir na forma de homem, mas não como eles esperavam. Mas Deus resolve vir na forma de um humilde filho de um carpinteiro. Uma criança, um menino, alguém simples que vem de uma cidade mais simples ainda. E aqueles fariseus olharam para Jesus, e apesar de se maravilharem com a sua mensagem, eles falavam que esse aqui não é o filho do carpinteiro, esse aqui não é o filho de José, não, esse aqui não serve para ser o meu Salvador. Você sabe, nós temos um problema, porque Deus muitas vezes nos envia o que nós precisamos, mas nem sempre na embalagem que nós estamos esperando. Sabe, às vezes esse é o problema. Eu vejo às vezes que Deus coloca pessoas do nosso lado, que nós iríamos aprender, que nós íamos crescer com ela, mas porque não é da maneira como nós idealizamos, não é do jeito que nós queremos, porque a nossa pretensão é querer estar no controle de todas as coisas. Mas aquilo que Deus faz, Ele ultrapassa o nosso controle. Deus sabe um caminho que é melhor. A Bíblia fala que Deus tem caminhos maiores para a gente, mas porque qualquer coisa que venha sair do nosso domínio, da nossa expectativa, do nosso controle, nós muitas vezes recusamos, não aceitamos isso. Sabe? E por isso Jesus, ele foi uma pedra de tropeço naquele tempo, porque aqueles homens não aceitavam aquilo que Deus, a maneira como Deus queria fazer. Eles não, simplesmente a religiosidade, a expectativa deles foi maior do que o desejo pelo mover de Deus, a sinceridade, a busca verdadeira de Deus. Sabe, e é por isso mesmo que Deus, Ele coloca pedras de tropeço. Sabe, Deus coloca pedras de tropeço para saber até onde você está realmente interessado naquilo que Deus está fazendo, até onde você está preocupado com o que os outros pensam. Porque dizer naquela época que você acreditava, bem, hoje ainda, mas menos, em alguns lugares é motivo de vergonha você falar que você é crente. Agora você imagina isso na época de Jesus, onde Jesus não era reconhecido, mas era
Na verdade, como naquela época eu falei que o domínio era romano, muitos insurgentes haviam se levantado ali no meio do povo. Muitos líderes, muitos agitadores, muitas pessoas com discurso de poder enfrentar, de criar uma resistência, uma milícia contra Roma. Então, muitos pensavam que Jesus era apenas um agitador. E eu estava comentando ontem com os irmãos, a gente acha que hoje, quando fala de morrer na cruz, a gente vê de uma forma até bonita, mas naquela época era como alguém ir para a cadeira elétrica, era como alguém foi condenado à pena de morte, está no corredor da morte e tomar uma injeção letal aqui nos Estados Unidos, onde tem isso. Sabe, então você falar que acreditou num cara que está no corredor da morte, falar, não, mas espera aí, você está de brincadeira comigo, você que eu pensei que era tão inteligente, você agora é crente, mas vem, o líder de você está preso, ele está lá no corredor da morte, vai ser executado. Como assim? Sabe, Jesus foi executado como um bandido. Então, a pedra de tropeço naqueles dias era aqueles senhores da lei, aqueles homens que eram respeitados na sua comunidade, dizer que acreditavam naquele homem que havia sido considerado um bandido, aquele homem que havia sido considerado um baderneiro. E é interessante que Deus enviou todos os sinais para os fariseus, mas eles preferiram ficar com a sua posição, preferiram ficar com o seu status, do que se submeter àquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. Então o Senhor, Ele sempre manda pedras de tropeço, para realmente checar aqueles que são dele, aqueles que são os seus discípulos, aqueles que estão dispostos a seguir o seu mover. Você sabe, para você ser salvo, você não precisa fazer absolutamente nada além de crer em Jesus. Mas a Bíblia fala que se você quiser se tornar um discípulo, se você quiser experimentar um caminho sobremodo excelente, a Bíblia fala que você precisa tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Sabe, e negar a si mesmo fala de você abrir mão das suas vontades, abrir mão das suas expectativas, abrir mão do que os outros pensam a respeito de você. Mas esse é o preço para você experimentar o mover de Deus nos seus dias. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Não tem nada a ver com salvação. A salvação foi conquistada e foi te dada como um presente. Mas, além de ser salvo, você pode andar como um discípulo. Você pode fazer parte do mover de Deus nos nossos dias. Sabe, é isso que eu quero para a minha vida, irmãos. Eu não quero apenas ser um espectador daquilo que Deus está fazendo, mas eu quero ser um participante desse mover de Deus. E a Bíblia fala que isso vai se tornar uma glória eterna em nossas vidas. Você poder dizer e falava, olha, eu vivi os meus dias, eu estava lá em Tampa e eu fiz parte daquele mover que ganhou milhares de pessoas naquela cidade para Jesus. Eu quero chegar no céu e olhar e Deus falar, olha, esse aqui foi o resultado dos dias que você se dedicou para estar lá pregando o Evangelho em meu nome. Você sabe, nós não temos noção daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós não temos noção. Eu sempre gosto de uma história de um pregador, o nome dele é Paul Young Cho, agora ele mudou para David Young Cho. Alguém conhece ele? Escreveu A Quarta Dimensão, acho que é o livro mais famoso, é A Quarta Dimensão. E nesse livro ele conta a história da conversão dele. Ele fala que ele era um jovem na Coreia, e ele estava com tuberculose. E naquela época, você estar com tuberculose era uma sentença de morte. E ele fala que no leito do seu hospital, um dia uma mulher foi lá e começou e quis interceder por ele. E ele ficou bravo, porque ele não acreditava nessas coisas, mandou ela embora. Mas no dia seguinte, essa mulher estava ali de volta, orando por ele. E ele, bravo, imagina aquele jeito oriental dele, Você sai daqui, eu não quero ouvir suas orações. E aí no dia seguinte aquela mulher estava ali. E ele fala que algo chamou a atenção dela, que aquela mulher chorava por ele. E aquilo começou a tocar o coração dele. Ele falou, como que alguém que não me conhece, alguém que não é nada meu, vem aqui, todos os dias se dedica, tira o seu tempo,
Eu não sei de onde vem essa mulher, se ela vem de longe, se ela trabalha, se ela tem casa, se ela tem marido, mas ela para o que ela está fazendo. E ela vem todos os dias aqui orar por mim. Essa mulher se debulhava em lágrimas intercedendo por aquele homem. E aí naquele momento ele começou a acreditar nesse Deus que movia o coração dela. Bem, e esse homem, né, ele foi curado. E o que mais me impressionou, irmãos, nesse livro dele que ele conta, que ele nunca soube quem que é essa mulher. Você sabe, hoje ele é um homem que prega para plateias de 10, 20, 30 mil pessoas. E ele fala que todas as vezes que ele prega, ele fica procurando no rosto da multidão se ele encontra o rosto dessa mulher que pregou para ele, que ele se converteu. Sabe, e eu fico pensando que talvez essa mulher também não saiba nem quem que esse homem é. Mas eu imagino que o dia que ela chegar no céu, talvez tenha sido a única alma que essa mulher ganhou para Jesus. Mas eu creio que o Senhor vai mostrar para ela, olha, através dessa vida que você ganhou, milhares e milhares e milhares de outras foram ganhas também. Você sabe, irmãos, nós não temos noção daquilo que nós estamos fazendo. Nós não temos a mínima noção daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Sabe, às vezes a gente menospreza pequenas coisas que nós fazemos, mas eu quero dizer, tudo que nós fazemos em obediência a Deus tem uma grande relevância, tem um grande significado, ainda que seus olhos hoje não contemplem isso, mas aquilo que o Senhor faz através de você é sempre poderoso e de grande resultado. Amém? É como eu falei, às vezes a nossa igreja aqui, a gente olha e fala, mas tem tão poucas pessoas, mas eu quero dizer que nós estamos incomodando tremendamente o inferno. Por causa de nós aqui, eu tenho certeza que o ambiente espiritual dessa cidade é diferente por causa de nós aqui. Amém, meus irmãos? Bem, mas o mover de Deus, você precisa ter disposição. O preço do discípulo, Jesus falou que é tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Sabe, não é a mesma coisa que a salvação. Você andar com Jesus existe um custo. Você participar do mover de Deus, existe um preço. E a primeira coisa que o homem ou a mulher de Deus que quiser se dispor a andar como discípulo, a fazer a obra de Deus, é abrir mão da sua reputação, abrir mão da sua autoimagem, da sua preocupação, e parar de se preocupar com aquilo que os outros pensam a seu respeito. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados aqueles que são injuriados, aqueles que são humilhados por causa do meu nome. Sabe, isso é uma bem-aventurança para aqueles que são discípulos do Senhor. Então o Senhor, Ele envia aquilo que a Bíblia mesmo chama de pedras de tropeço, rochas de escândalo, aquilo que para as outras pessoas é escandaloso. Mas não é apenas como um teste isso, o problema é que tudo aquilo que é sobrenatural, ele é diferente daquilo que é normal para nós. Toda manifestação que é sobrenatural, ela nos surpreende, ela sai daquilo que nós estamos acostumados, até por isso que ela se chama sobrenatural. Então você começar a experimentar as coisas e o mover de Deus, você tem que estar preparado para experimentar coisas que não nos são familiares, não são comuns, fogem da ordem do nosso culto. Você sabe, o problema do ser humano é querer estar no controle de todas as coisas, né? Eu quero controlar daqui do meu celular, eu controlo as câmeras, eu controlo a mesa de som, eu controlo o ar-condicionado aqui do prédio, eu faço tudo. Essa é o desejo do ser humano, mas deixa eu falar, Deus tem que assumir o controle para que você possa experimentar o que é o sobrenatural. Eu nunca vou dar conta de fazer aquilo que Deus quer fazer. Sabe, esse é o nosso problema, nós não queremos abrir mão do controle das coisas. E aí o Senhor, Ele manda as coisas para nós. Deus envia o pastor jovenzinho, Deus envia a pessoa problemática lá para a sua célula, Deus envia um problema dentro da sua família. Porque Deus quer mover através daquilo, mas para você é extravagante, para você foge do controle, foge daquilo que você espera. E muitas vezes nós somos
parados aí, nós tropeçamos nessa pedra que Deus coloca, sendo que na verdade era para a gente avançar. Sabe, o problema, para que nós possamos experimentar o mover genuíno de Deus, nós temos que estar com o nosso coração aberto. Isso é por isso que os fariseus não conseguiram avançar, porque eles não estavam com o coração aberto para a pessoa que Deus havia ungido para trazer o mover de Deus naqueles dias. Não se enquadrava com aquilo que eles esperavam. Não vestia a roupa do jeito que ele queria vestir. Você sabe, eu tenho um problema com isso. Tem gente que, se olhar eu pregando com essa roupa aqui, não vai escutar o que eu estou falando. Porque eu não estou usando uma gravata. Porque não vim na embalagem que a pessoa queria. Agora, se Deus quiser me usar dessa forma. Irmãos, muitos lugares onde eu fui, no Brasil, igrejas onde Deus usava pregadores que assim, tinha uma mínima de uma escolaridade, e era assim, falava aquele português sofrível. Irmãos, deixa eu falar, eu sou alguém que concluí mestrado em Direito, alguém que escrevo, tenho livro escrito, mas eu nunca me incomodei com a maneira das pessoas falar. Agora, quantos amigos meus simplesmente recusavam, não escutavam o que aquele pregador estava falando, porque ele não falava um português perfeito. Sabe, deixou com que a forma, com que a embalagem, julgaram o livro pela capa, como a gente fala no Brasil, né? E simplesmente deixaram de receber aquilo que Deus tinha colocado na vida daquele homem naquele dia para receber. Pedra de tropeço. Sabe, não é porque não veio da maneira, da forma como você espera. Deus não é obrigado a fazer do jeito que é a sua expectativa, mas Deus tem a maneira dele. E inclusive é essa forma como ele checa se você realmente é submisso, se você realmente tem disposição para aprender as coisas de Deus. Você tem disposição para receber de quem for. Sabe, isso é uma pedra de tropeço. Mas o que mais acontece, irmãos, quando Deus começa a mover dentro do sobrenatural, é que muitas vezes nós, como homens, não aceitamos, não permitimos o mover do Espírito, simplesmente porque foge do nosso controle, passa do horário, não é o formato de culto como a gente queria, não é a música que eu estou acostumado a cantar, não é, sabe, e nós acabamos limitando aquilo que o Senhor quer fazer, porque não somos abertos para o novo, nós empacamos na pedra de tropeço, porque todo mover que é sobrenatural, ele é pedra de tropeço para aqueles que vivem no natural. Toda a ação sobrenatural, ela é extravagante do ponto de vista humano. Porque a maneira como Deus age, nós não estamos acostumados a enxergar as coisas do mundo espiritual. Nós não estamos preparados para tudo aquilo que Deus gostaria de fazer nesse momento. Sabe, eu fico pensando Jesus, quando lá em João 16, ele fala para os discípulos, olha, eu tinha muito mais coisa para falar para vocês, mas vocês não estavam preparados. Meu Deus, que palavra dura de ouvir essa. Já pensou, olha, você podia ter aprendido muito mais, mas você não quis. Você não aceitou, você não se dedicou. Você podia estar muito à frente, mas você não foi. A primeira coisa que eu falei, você já empacou, já vi que o negócio não ia fluir. Sabe, esse era o problema dos fariseus. E se nós não tomarmos cuidado, você sabe, se nós começarmos a se apoiar dentro de uma religiosidade, dentro de um costume, dentro de uma prática, dentro do nosso mundinho, quadradinho, do jeito que a gente quer as coisas, você pode estar se fechando para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. A maneira extravagante com que Deus age. Sabe, Deus sempre age da maneira extravagante. Se você olhar lá o texto de Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos, a Bíblia fala que os caras ficaram tão doidos, mas tão doidos, que quem olhava para eles falava, pô, esses caras estão bêbados. Agora eu te pergunto, você acha que alguém que tem um fariseu, que tinha uma posição de mestre, que ensinava nas sinagogas, que tinha uma posição na sociedade, ia receber do Espírito Santo para depois ficar pagando mico na rua, parecendo um bêbado? Você acha que ele ia se dispor a isso? Pois perderam o mover de Deus. Você vai ver Nicodemos foi um cara que teve a percepção
que Jesus era alguém diferente, que havia algo diferente em Jesus. Nicodemos percebeu que havia algo mais. A Bíblia não diz o que Nicodemos perguntou para Jesus, mas a Bíblia fala o que Jesus respondeu para Nicodemos. Jesus falou: aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Você precisa nascer de novo. Então a pergunta de Nicodemos estava relacionada com as coisas que ele via se mover em Cristo. Ele falou: você tem algo diferente, o que é em você? Jesus, em outras palavras, é o Espírito Santo, e se você quiser Ele, você precisa nascer de novo. Agora, você acha que Nicodemos nasceu de novo, que Nicodemos foi cheio do Espírito Santo? A Bíblia não fala mais nada sobre ele. Aliás, Nicodemos vai até Jesus meia-noite, para que ele não fosse visto por ninguém. Perdeu a oportunidade de experimentar o mover de Deus na época dele. Nunca mais você ouve falar de Nicodemos. Mas aqueles doidão lá de Atos, você escuta eles até hoje, porque foram pessoas que foram, aliás, eram pessoas que não tinham nada a perder. Por isso que a Bíblia fala que o reino dos céus é dos humildes. Sabe, às vezes o nosso problema é que a gente tem muita coisa a perder. Tem muita reputação, tem muita coisa que a gente às vezes não está disposto a abrir mão para poder aceitar aquilo que Deus quer fazer com a sua vida. Sabe, nós temos que estar sempre abertos. E aqueles homens que toparam andar com Jesus foram homens que simplesmente não tinham nada a perder, então eles já eram vistos como cidadãos de segunda classe, já haviam sido reprovados. Você sabe, toda criança judia, ela aos 10 anos de idade, ela ia diante de um rabino, e aquele rabino ia avaliar se ela tinha condições de ser um discípulo daquele rabino, né? E eles já haviam sido reprovados, eles não tinham sido escolhidos, eles eram os improváveis da sociedade. Isso aqui você vai pescar, porque a profissão nobre da época era você ser rabino, era você ser discípulo, era você ser um fariseu. Então Jesus vai lá e pega aqueles lá que não tinham nada a perder e fala: esses aqui podem experimentar aquilo que eu tenho para eles. Sabe, irmãos, e o meu desejo nos dias de hoje é não perder aquilo que Deus quer fazer, é não ser alguém inflexível, alguém obstinado, alguém que não aceita as coisas que o Espírito Santo quer fazer. E toda manifestação sobrenatural, ela é extravagante, ela é escândalo, ela é de fato, do ponto de vista natural, ela é algo difícil da gente entender, porque não existe paralelo, é Deus quem está movendo. Deus não se move da mesma forma que nós. Você sabe que, abre lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo havia ministrado sobre a vida dele dons. Ele era alguém que fluía em dons, e o apóstolo Paulo enviou ele para cuidar de uma igreja. Você sabe, o grande problema do pastor é quando ele fica sozinho, porque ele não tem chefe para ficar cuidando dele. E aqui o apóstolo Paulo escreve uma carta, né? Aqui nós vamos ler a segunda carta que ele está escrevendo para Timóteo. E olha o que ele fala lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O que ele fala para o discípulo dele? Para o filho na fé dele. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, o apóstolo Paulo está se referindo aqui a algo que havia acontecido na vida de Timóteo. O que aconteceu? O apóstolo Paulo ungiu a Timóteo, impôs as mãos sobre ele, e ele recebeu dom, ele recebeu virtude, ele recebeu poderes sobrenaturais da parte do Espírito Santo. Mas por algum motivo, agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu peço para que, eu te lembro para você despertar. Agora você desperta o quê? Aquilo que está adormecido, é ou não é, irmãos? Os irmãos estão comigo? Amém? Estão entendendo? Estou me fazendo entender? Então, o apóstolo Paulo está escrevendo o seguinte: olha, aquele dom que você recebeu,
Aqueles dons que o Espírito Santo te batizou, eu agora estou dizendo para você despertar eles. Por que despertar? Porque estavam adormecidos. Agora, o que tinha feito esses dons na vida de Timóteo adormecerem? Olha o que ele continua dizendo aqui. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que por causa da vergonha, por causa da maneira extravagante como Deus usava Timóteo, os seus dons estavam ficando adormecidos. Ele simplesmente, não é que Deus havia retirado os dons dele, mas ele não estava mais usando, ele não estava mais fluindo no Espírito. As coisas sobrenaturais não estavam acontecendo, porque ele estava com vergonha. Estava com vergonha. Já aconteceu com você? Você está na rua e Deus manda você orar para uma pessoa? Você fala, eu não. Até segura a mão assim, ó, para não... Pois ele estava perdendo, estava adormecendo os dons que Deus havia dado para ele. Você sabe, irmãos, eu já orei por muitas pessoas e Deus moveu uma unção de cura. Mas eu confesso que muitas vezes também eu deixei de orar, fiquei com vergonha. Pessoa que eu não conheço. Eu vou chegar para uma pessoa que eu não conheço, como é que eu vou falar e tal? Sabe, Timóteo aqui estava deixando adormecer aquilo que Deus queria mover. Ou seja, ele estava perdendo o mover de Deus, porque estava ficando com vergonha. Mas o apóstolo Paulo, ele fala no final aqui, ele diz assim, antes participa das aflições do Evangelho. Você sabe, a aflição é tudo aquilo que realmente te incomoda. Paulo está dizendo, antes... não se importe com aquilo que te dá vergonha. Não tenha problema. O Evangelho é escândalo, então participa, seja isso. Não se preocupe o que vão falar, não se preocupe o Evangelho se é vergonha, então seja parte disso. Não permita que essa tua timidez te coloque fora do mover de Deus. Deus quer mover através da sua vida. Deus quer operar milagres, Deus quer ganhar a sua vizinhança, Deus quer ganhar a sua família, Deus quer fazer e mover o sobrenatural através da sua vida. Mas você não está participando do mover, porque você é tímido, porque você não aceita a forma extravagante como o Senhor quer fazer. Sabe, isso é terrível para mim, irmãos. Eu sou alguém extremamente cheio de dedos, eu tenho... Não, mas vai incomodar, quer me matar esse negócio de evangelista. Você chegar para o cara na rua, espera aí, deixa eu te contar tal coisa. Mas se Deus quiser fazer, nós temos que fazer isso. Sabe, e o que estava acontecendo com ele estava perdendo o mover de Deus. Sabe, Deus queria mover através dele, mas ele não queria. Ele esbarrou, a pedra segurou ele, a pedra de tropeço. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo que moveu na vida de Timóteo, o Espírito Santo que queria mover na vida de Nicodemos, o Espírito Santo que moveu na vida de Jesus e todos aqueles malucos que estão lá na sua Bíblia, é o mesmo que está movendo dentro do seu coração. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você ache que o Espírito Santo, ele é só para aquele que sei lá, é só para o pastor, é só para um vice-deus. Não, eu quero dizer, o Espírito Santo, ele move em todos nós e que ele quer mover na sua vida. Mas por que eu não experimento? Porque você precisa abrir mão da sua vontade, você precisa abrir mão da sua maneira como você acha que Deus quer te usar. Porque Deus tem a maneira dele, Deus tem a forma sobrenatural de fazer as coisas. Sabe, nós precisamos estar abertos para o que Deus quer mover. Precisamos estar abertos para o caminho que o Senhor quer nos conduzir, para que a gente possa experimentar coisas extraordinárias. Você sabe, as coisas de Deus, na maioria das vezes, não fazem sentido.
sabe? São esses os loucos que andam pelas coisas que não têm sentido, que experimentam tudo aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus, ele não tem compromisso com a sua mente. Deus, ele não tem que caber dentro daquilo que você acha que é lógico, daquilo que te faz sentido. Porque senão você seria o Criador e ele a criatura. Mas a prerrogativa do Criador é poder estar muito além daquilo que você consegue entender. Sabe, nós podemos simplesmente perceber e andar nesse rumo. Simplesmente dizer: Senhor, eu te obedeço, eu não entendo nada do que está acontecendo aqui, eu não entendo o que eu estou fazendo, mas se o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer, eu vou me submeter. É da mesma forma que Abraão, um dia, Deus que havia prometido um filho para ele, e depois de tanta dificuldade, Deus entrega esse filho. Agora Deus fala: agora você me traz esse filho aqui e sacrifica. Abraão falou: não estou entendendo nada, Senhor, mas se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. Se é isso que o Senhor quer, é assim que eu vou fazer. Sabe, Abraão foi alguém que não perdeu o mover de Deus. Abraão foi declarado justo pela sua fé, algo que era inimaginável. Você sabe, hoje nós somos chamados para sermos justos mediante a nossa fé. É ou não é extravagante isso? As pessoas vão olhar para você e falar: mas ó, você não tem obras, você não tem aparência de religioso, você não faz as coisas que os religiosos falam. Fala: não, eu sou diferente. A minha justiça não vem das obras, a minha justiça vem da fé em Jesus Cristo. Isso é radical para os dias de hoje. Isso é radical, as pessoas não entendem, as pessoas não aceitam. Essa é a pedra de tropeço nos dias de hoje. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele tem muito para fazer. Eu quero convidar você a se abrir para aquilo que o Senhor vai começar a mover. Amém, meus queridos? Se coloque de pé.